algumas dicas para vocês. Elas se aplicam à introdução, mas várias delas se aplicam ao texto como um todo. Então, a primeira dica que eu dou, isso vai valer para o artigo inteiro, lembrem daquela informação que eu dei no vídeo anterior, ou nos vídeos anteriores, sobre a ideia do parágrafo. Então, se vocês pensarem que um texto é composto por uma série de parágrafos, ordenados de uma forma lógica, façam uma lista de tópicos, onde cada tópico deve ser a informação, o tema principal de cada parágrafo. Organizem essa lista de tópicos de acordo com uma sequência lógica, que conte uma história, né, do seu trabalho, que faça sentido, portanto. E aí depois cada tópico você expande em um parágrafo. Essa é a melhor forma de criar, como se fosse um esqueleto, né, uma estrutura inicial para os nossos artigos. Então, sugiro que vocês façam isso. Tentem criar esse hábito, talvez você já tenha esses hábitos, ou esse hábito. Então, é uma boa sugestão aí que funciona para muita gente. Eu costumo escrever meus artigos assim. Depois, lembre-se o seguinte. Lembrem-se que um parágrafo, um tema. Certo? Então, o parágrafo tem começo, meio e fim. Ele é como se fosse um microtexto. Então, ele tem que contar uma história também. Um começo, meio e fim. Então, um parágrafo, um tema. E, portanto, uma frase, uma ideia. Se você está escrevendo uma frase e ela começa a ter várias ideias, significa que você tem que colocar um ponto final e fazer outra frase, começar uma outra frase. Frases longas, por exemplo, também, né? Coloca um ponto final, começa uma outra frase. Depois, eventualmente, né, a gente encontra parágrafos com uma única frase. Olha, jamais, nunca façam isso, ok? Um parágrafo, como eu disse, é um microtexto, tem que ter começo, meio e fim, então dá para imaginar que é muito estranho um parágrafo que tem uma única frase ali. Depois deixe os objetivos muito explícitos, especialmente na introdução. Deixe a sua hipótese clara, uma hipótese com predição clara, ou seja, o que você espera encontrar, o que você está testando. Deixe bem claro quais são os seus objetivos. Ainda, nunca use etc, entre outros e coisas similares a isso, ok? Diga, quando vocês tiverem que citar algumas informações, citem as mais importantes, as que têm o maior impacto naquilo que vocês querem dizer. Eventualmente vocês vão ter que deixar coisas de fora, não tem problema, é normal. Mas não é muito interessante usar esse tipo de palavras aí. E também, por favor, evitem abreviações incomuns, ou seja, sendo bem honesto, evitem ao máximo abreviar as coisas. Quanto menos abreviação o texto de vocês tiver, mais compreensível, mais claro ele vai ser. Evitem então também usar ponto e vírgula, né? Ou travessão, certo? Frequentemente, aí, diria 99% das vezes, você pode colocar um ponto final e começar outra frase. Então, tentem seguir essa regra. Aí vamos falar de uma coisa que geralmente é sempre uma pergunta que me fazem. Quantas citações nós devemos colocar após uma afirmação? Então, vocês sabem que os textos científicos, sempre que nós fizermos uma afirmação, nós devemos mencionar qual é a referência, de onde vem aquela afirmação, a menos que seja um resultado original, um resultado do nosso próprio trabalho, ou a menos que seja uma coisa óbvia, uma dedução lógica, né? Então, quantas citações nós devemos utilizar? Então, quando nós temos poucas citações, né, para uma afirmação, ou poucas citações no texto, de repente um artigo que sempre repete as mesmas citações, isso pode indicar para o leitor, especialmente para a sua primeira audiência, que são os revisores, isso pode indicar falta de embasamento teórico, quer dizer, você não domina a teoria, está por fora, preguiça de consultar a literatura, tá? Então pode passar essa impressão que você leu ali 2 revisões e acha que com elas você consegue escrever um artigo inteiro, não faça isso.
Ou também indicar a leitura insuficiente, né? A leitura insuficiente ela pode, obviamente, ser fruto da sua preguiça, da preguiça do autor. Ela vai resultar, obviamente, na falta de embasamento teórico, mas também ela pode ser um comportamento de quem está começando e não tem noção de quanto deve ler. Né? Então, como eu falei, a pessoa de repente acha que basta uma boa revisão e fica presa em poucas referências, poucas citações. Por outro lado, muitas citações elas podem indicar o quê? Uma tentativa de fortalecer uma ideia fraca. Lembra que eu mencionei isso aí lá no outro vídeo, né? O autor que dizia que as temperaturas mais frias, né, tinham uma relação com o tamanho de corpo de mamíferos, no exemplo que eu dei, e quando na verdade boa parte das referências, boa parte da literatura mostrava o contrário. Então, quando alguém se utiliza de muitas citações para uma mesma afirmação, pode ser essa tentativa de fortalecer uma ideia que é fraca, uma ideia que não tem muito suporte na literatura. Uma outra possibilidade é que sejam citações sem leitura. Então, infelizmente, né, tem muitas pessoas que, como eu falei, olhem um texto no PDF caçando informações. Então, por exemplo, ela quer procurar uma frase ali que corrobore o resultado dela. Aí ela encontra, ela copia e cola aquela citação. Né? Ela pega citações secundárias, ela nunca lê o artigo primário, né? A referência primária que eu falei para vocês que é fundamental. Então pode indicar isso. E, consequentemente, também pode indicar uma má compreensão das referências, ou seja, a pessoa não está entendendo o que ela está lendo, aí na dúvida ela vai citando um monte de gente, e é frequente, por isso que eu chamo a atenção de vocês, é frequente, já participei de inúmeras bancas de defesa e até mesmo em alguns manuscritos que às vezes os meus próprios alunos me enviam, que como você conhece a área, né, de pesquisa na qual você trabalha, você observa que às vezes aparecem umas referências que não tem nada a ver com aquela afirmação, então totalmente fora de lugar. Também acontece às vezes de você receber um aviso que citaram o seu trabalho, aí você fica feliz, aí você vai lá olhar onde que te citaram, qual foi a circunstância, e eu já vi várias vezes trabalhos que citam trabalhos que eu publiquei, mas a afirmação que eles fazem lá não tem nada a ver exatamente com o que eu falei. Então, é isso. Muita citação às vezes também indica uma má compreensão das referências. Bom, então a pergunta que não quer calar é quantas, né? Então já está aí a resposta. Quantas citações? Bom, uma ideia, uma citação. Então, se você tem uma informação forte que você está colocando ali, uma ideia que você precisa referenciar, coloque uma citação, certo? Coloque quem falou melhor, né, o trabalho mais referencial da área, um trabalho que demonstrou muito bem aquilo, eventualmente uma meta-análise. Então, tentem seguir essa regra, uma citação, claro. Regra não é muito bom, né? Eu quero dizer essa sugestão. Pode ser uma ideia, duas citações, enfim. Né? Tenham parcimônia. Mas existem momentos que vale a pena fazer mais de uma citação. Então, por exemplo, quando você quer mostrar que há uma abundância de evidências para um tema que é complexo. Por exemplo, queimadas frequentes reduzem a riqueza de plantas. Aí, fulano, ciclano, beltrano, quer dizer, tem 3 trabalhos, é interessante que você coloque 3 trabalhos, se é um tema complexo, né, de ecossistemas diferentes, de situações diferentes, de grupos no caso aí de plantas, né, mas grupos diferentes. Não faz sentido você colocar 3 referências, por exemplo, do mesmo grupo de pesquisa, né, ou de pesquisas no mesmo ambiente, porque não faz, né, assim, não é o mais interessante. Uma outra situação de quando vocês podem querer fazer mais de uma citação é quando vocês têm, ou quando nós temos mais de uma causa para um mesmo fenômeno. Então, continuando no exemplo aí do fogo, né, das queimadas, vejam só. Queimadas podem se originar por descargas elétricas, aí eu ponho a referência, vírgula, por erupções vulcânicas, ponho a referência, a citação, né, ou ter origem antrópica, eu ponho
a citação correspondente. Essa forma, gente, é bem mais interessante. Perceba que eu separei as citações conforme eu fui fazendo as afirmações, né, colocando as causas para esse fenômeno das queimadas. É bem mais interessante fazer assim, facilita muito mais a vida do leitor, porque agora ao ler o seu texto, eu sei que, por exemplo, a origem antrópica é Marconi. Né? É muito mais interessante do que se você tivesse uma outra forma de fazer isso, é escrever o texto todo, né? Queimadas podem se originar por descargas elétricas, por erupções vulcânicas ou ter origem antrópica, e aí no final abrir parênteses e colocar as 3 referências. Isso é muito menos didático, porque eu não vou saber dessas referências quais os trabalhos se referem a quais dessas causas. Todos avaliaram as 3 causas, entendeu? Aí eu vou ter que ir lá na lista de referências, aí talvez eu tenha que ir lá buscar o artigo, e isso toma mais tempo do leitor e deixa o texto menos claro. E nesse processo de leitura, percebam que vocês não vão esquecer, por exemplo, que foi o Marconi que mostrou que existem queimadas de origem antrópica. Já vai criando aquela cultura de vocês associando as informações das pesquisas científicas aos nomes dos pesquisadores, dos autores. Inclusive até do ano onde aquilo foi encontrado. É muito vantajoso, é muito interessante que vocês criem esse hábito. Ok? Principalmente na área de vocês, claro, né? Não quer dizer que todo artigo que você lê você vai memorizar tudo isso. Mas na área de vocês, vocês precisam fazer isso. É bem interessante que vocês façam isso. Então isso, foram poucas dicas, vão ter muitas outras dicas ao longo do curso. E agora eu faço uma proposta de vocês, para vocês, né? A proposta é que vocês pratiquem um pouco do que eu apresentei nesses vídeos, nesses 2 últimos vídeos para vocês. Então, eu vou explicar agora brevemente como vai ser essa atividade, tá? no próximo slide. E vocês vão realizar essa atividade com o artigo Dantas e colaboradores da Ecology Letters, que já está lá disponível no Google Classroom para vocês. Vocês vão fazer basicamente o que eu vou mostrar agora na introdução do Dantas. E aí depois que vocês fizerem essa atividade, só para lembrá-los, a gente retorna para a nossa conversa e aí a gente discute e vamos ver o que cada um encontrou. Tá? Então é isso. Bom, então o exercício que eu proponho para vocês, e aí eu acho que é uma atividade que vocês têm que passar para a vida de vocês, né? É aquele treino da leitura, pensando em entender, interpretar um parágrafo como um microtexto, um parágrafo por vez e observar quais são as informações. Eu vou usar como exemplo esse artigo que vocês já viram, da Kimberley e Sheldon, né? Da Annual Reviews. Então vamos ali na introdução, né? Então, vamos observar aqui, eu vou fazer um exemplo no primeiro parágrafo, mas vocês vão depois fazer em todos os parágrafos essa mesma dinâmica aqui, lá do artigo do Dantas e colaboradores. Então, a introdução, primeiro parágrafo. Lembrem que eu disse que o primeiro parágrafo deveria começar com a teoria, com o problema de estudo, né, coisa mais geral. Então, a primeira frase, geralmente, de uma introdução, né, melhor dizendo, de um parágrafo, é chamada de frase tópica, certo? Porque ela introduz o tema do parágrafo, o tópico do parágrafo. Vamos ver essa aqui. Climate change is impacting the ecology and evolution of species and profoundly altering biological communities and ecosystems. Então, a mudança climática, né, tem impactado na ecologia e evolução das espécies, alterando profundamente as comunidades biológicas e ecossistemas. Então percebam que é uma frase de impacto, é uma frase que introduz o que a autora vai explicar melhor nesse parágrafo, né? Ela está introduzindo a ideia ou o tema do parágrafo. E então tem informações fortes aqui, né? Mudança climática, ela está impactando a ecologia e a evolução de espécies, ela altera profundamente as comunidades biológicas e ecossistemas. O que eu espero, né, ao continuar lendo? Eu espero que elabore, né, que o autor me demonstre que isso está acontecendo. E aí ela vai dar exemplos. Então aqui, por exemplo, né, vamos ler a segunda frase.
The effects of climate change have been observed from the poles to the equator. Então, os efeitos das mudanças climáticas têm sido observados dos polos ao Equador. Então, veja que ela tá mostrando que o que ela acabou de falar na frase tópica forte, né? Ela está mostrando que faz sentido, quer dizer, os efeitos estão sendo observados do polo ao Equador. Então, poxa, bem amplo, né? But research and literature review have focused on biotic impacts at mid and high latitude sites. Então ela coloca assim, o que a gente sabe, né, que os efeitos estão sendo percebidos dos polos até o Equador, mas a pesquisa e as revisões de literatura focaram, né, nos impactos bióticos em latitudes intermediárias ou altas latitudes. E aí ela põe uma referência, que é quem está afirmando isso aqui, né? Feeley, colaboradores, 2017. E aí ela complementa. Where temperatures are predicted to increase the most. Então, ela está dizendo para a gente que essas revisões da literatura e as pesquisas estão focadas nos locais onde as mudanças de temperatura devem ser maiores. Vejam que legal a lógica e vejam que tem uma conexão lógica essas afirmações. Vamos ver como ela termina então esse parágrafo aí. Então ela está dizendo o que foi feito, o que nós sabemos, ela já está colocando um gancho de um porém aí, tá vendo? Porém, os trabalhos são feitos somente onde as mudanças devem ser maiores aí, mudanças climáticas, né? No entanto, né, vamos ver aqui essa próxima frase. No entanto, os impactos, né, das mudanças climáticas também dependem na sensibilidade das espécies à mudança, o que é esperado que seja maior nos trópicos. Então veja só, ela está colocando um conflito aqui, né? Boa parte dos trabalhos são feitas em latitudes intermediárias ou altas latitudes, certo? Então, ou seja, regiões temperadas. Porém, a gente imagina que os impactos das mudanças climáticas também dependem na sensibilidade a essa mudança e que essa sensibilidade ela é esperada que essa sensibilidade seja maior nos trópicos. E ela, como é uma afirmação muito forte, ela não pode simplesmente não pôr nenhuma citação. Ela cita aqui, Deutsch et al. 2008. Perceberam esse jogo? Vejam que é aquele mesmo que eu apresentei para vocês na aula lá, né, no vídeo. Falar o que a gente sabe, falar o que a gente não sabe, ou falar o que deveria ser observado, né? Uma lacuna, e tem um conflito. E aí ela finaliza. Além disso, né, em complemento, as espécies devem também se adequar a outras mudanças abióticas, não apenas aumentos na temperatura nos próximos anos. Ela está dizendo aqui um outro limitante. Olha, boa parte dos trabalhos, né, focaram em latitudes intermediárias e altas latitudes, pensando mais em temperatura, né? Temperatura. Mas existem outras coisas, não apenas temperatura, que é importante. Percebe? Percebe como tem um começo, um meio, né, que são essas duas frases aqui, um meio e um fim. Esse fim é um gancho para o próximo parágrafo, certo? In the coming years. Ou seja, as espécies têm que lidar com outras mudanças abióticas, não apenas temperatura, nos próximos anos. Aí vai. Né? Não vou ler todo o artigo, obviamente, mas acho que já entenderam o que vocês têm que fazer. Vocês têm que fazer exatamente isso. Né? Vocês têm que vir aqui, então, e marcar o que quer dizer. Então, por exemplo, aqui é uma frase tópica. Você pode fazer uma nota aqui, ó, né? Uma frase tópica, e aí você coloca por que ela é uma frase tópica, qual é a principal ideia dessa frase, qual é a principal mensagem, né? Qual é a principal ideia. E a mesma coisa para a próxima. Por que ela é interessante? Ela mostra uma lacuna, ela mostra o que nós sabemos, enfim. O que essa frase está trazendo de informação? E assim por diante. A próxima é a próxima. Ok? E vocês vão fazer isso para todos os parágrafos, assim, nesses momentos que vocês consigam detectar algo interessante, que vocês percebam que tem uma estrutura, né? Vejam só, por exemplo, que ela ancorou no tempo, que nem eu falei no vídeo, né? Ó, na década de 30, né, do século passado, esse autor mostrou uma evidência bastante forte, né, que o CO2 estava aumentando
devido a atividades antropogênicas, e assim vai. Né? Mais uma frase tópica também, uma frase forte. Pô, o CO2 está aumentando na escala global por razões antropogênicas. O planeta está esquentando como consequência. Percebe? Então esse é o exercício que eu quero que vocês façam. Espero que tenha ficado claro. É tranquilo. Então vocês vão pegar lá o PDF do Dantas e vocês vão fazer esse tipo de leitura. Uma leitura onde vocês vão marcando os pontos de interesse e resumindo então as ideias de cada parágrafo e de cada frase. Façam isso e a gente volta no horário que a gente combinou, né? Que está marcado lá na nossa sala do Google, para discutir. Então a gente vai discutir isso aí em conjunto. Aí eu mostro como é que eu separei, né, o que eu encontrei lá, destrinchei no artigo do Dantas, vocês comparam o que vocês fizerem e a gente vai trocando uma ideia. Beleza? Então boa atividade para vocês e a gente se vê daqui a pouco.